Meu nome é Davidson Sussi, como todo mundo já me conhece, né? Aí pra quem tá me olhando aqui, aí já vi essa cara já faz tempo, né? Então hoje, mais uma vez, estou apresentando na tela para falar para vocês meu nome de novo, né? Davidson, e eu tô com uma equipe muito brava hoje, que a gente vai falar bastante coisa super importante mesmo. A gente tá com o Gabriel, né? Aí na verdade não era para mim ter, nem apresentar o brabo, ele mesmo vai se apresentar. Então, família, meu nome é Gabriel Marinho, estamos aqui participando de um podcast com o brabo Davidson Sus. E vamos falar um pouquinho, né, com a galera aqui, com o Oliver, com a Juliana. Isso. Vou pedir pra você se apresentar também. Ih, olha o sorriso da Juliana, tá como, Primeiro Gabriel? as mulheres, então, né? As Isso. mulheres. Não, eu já tô pedindo desculpa porque eu comecei primeiro. Pois é. Oi, galera, tudo bom? Eu sou a Juliana, sou natural de Aracaju, Sergipe. Atualmente eu moro aqui em Santa Catarina, vai fazer uns 3, 4 anos aproximadamente. E hoje eu recebi o convite de participar do podcast com o David. Muito obrigado. Com o Davidson, muito obrigado pelo convite. Eita! Salve, rapaziada. Meu nome é Oliver. Tenho 19 anos e sou barbeiro aos 19 anos. Já tenho 1 ano de profissão, mais ou menos. Aí sim. Vim do Acre, estou em Santa Catarina, né? Em Itajaí. Atualmente eu estou trabalhando na DS barbearia do Davidson. Salve. DS Barbearia. Aê! Tá bravo esse Ulibem. Então, Gabriel, hoje o que você traz pra nós aqui nessa mesa aí? Eu acho que é você que tá querendo me perguntar alguma coisa, né? Mas o que você traz pra nós, Gabriel? Me conta um pouquinho de você, Gabriel. Quem é o Gabriel Marinha, que todo mundo tá falando ali como um dos melhores educadores, né? Porque aí eu conheço você através da sua profissão, tá ligado? Aí me conta um pouquinho sobre o Gabriel Marinho. Quem é o Gabriel Marinho? Gabriel Marinho é um cara que começou trabalhando na barbearia chamada Mestre da Tesoura. Esse cara começou trabalhando limpando o chão, Ah. começou trabalhando varrendo tudo, baldeando, no caixa. E passei 1 ano e 8 meses nessa batalha aí, família. E... Faz tudo. Faz tudo. Mas e essa dona moça aí na nossa frente ali? Ela tem alguma coisa pra falar pra nós? Aí, Pois bem, pra quem não me conhece... A Juliana, não é não? A Juliana? Quem Juliana é a Juliana? Braba. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana. Como eu falei, né, aí no início, tem aproximadamente uns 4 anos que eu estou morando aqui em Santa Catarina. E como a grande maioria dos jovens, a gente vem atrás de algo melhor, né? Sempre atrás do melhor, do crescimento. Então esse foi o motivo de eu ter saído lá da minha cidade, deixado toda a minha família, tudo para trás e vim atrás de algo melhor aqui. Mas assim, é difícil, tá? Mas aí É você, difícil. no seu caso, a gente vai abordar alguma coisa com você primeiro. Mas você já enfrentou alguma coisa na vida, tipo, durante o seu percurso? Pra Olha, sair de lá e vir pra casa? vou ser bem sincera para você. Pra gente, assim, a vida toda, né? É a vida toda, é luta atrás de batalha. Assim, não é fácil. Desde o lado profissional, quando a gente sai ali do ensino médio, né? A gente sai com a expectativa de que agora eu vou ingressar no mercado de trabalho, vai ser tudo diferente. A gente cria coisas, mas quando a gente vem para o mundo real, quando sai ali da casa dos pais, Onde a gente vê começa a que pagar pra viver, né? vê onde é que o sapato realmente ele aperta. E aperta, tá? Aperta forte. Aperta de verdade. Mas assim, eu tô muito feliz pela minha escolha, né? Tanto que já tem uns 3 anos que eu tenho aqui, vai fazer 4 e eu não tenho pensamento de voltar. Certo. Eu gosto muito daqui do local, então é um local que eu me sinto bem. E aí, um dia após o outro dia. E aí vai. Mas e esse brabo ali, ele é barbeiro, né? O barbeiro aí, mas é tão jovem assim, com esse sorriso lindo, mas aí ele é barbeiro. Surgiu Mas de algum como lugar. que é pra você? Não, desculpa, mano, porque assim, desculpa mesmo. Mas como que é pra você, tão novo assim, de ser barbeiro? Como que você, cara, mano, o povo, tipo, cara, vê você no mercado assim, de tão moderno hoje em dia? Cara, a barbearia é o de menos, entendeu? Hã? Porque na barbearia eu comecei aos 18 anos, certo? Já antes disso eu trabalhei com muitas outras coisas. Eu trabalhei, como minha mãe tinha pizzaria, tinha restaurante, eu trabalhei de entregador de marmita. Comecei mais ou menos aos 13 anos entregando marmita. E depois eu fui fazer comida, né, no restaurante dela, porque ela teve um problema de saúde e teve que ficar internada por um tempo.
Eu trabalhei no restaurante dela fazendo comida, tive que tirar um funcionário por causa dos custos. E fiquei fazendo comida, servindo, limpando, tudo só. Mas o que te atrai assim, entrar no mundo da barbearia? No mundo da barbearia, Isso. cara, é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa que atrai. Eu tenho um amor, literalmente, pela área, pela profissão. Eu gosto de cortar cabelo, fazer barba, gosto da área de verdade mesmo. Isso é bom, Então, mas com gosto. isso. Precisa ser feito assim, né? Porque se não for feito com gosto. Aí não vai. Bom, Mas- agora a gente vai abrir o grande jogo, né? Com o mestre, né? O mestre, um dos, igual que eu falei no início, né? Um dos melhor, o maior educador na área, né? Que é o Gabriel Marinho. Mas me conta pra você, como depois desse tempo todo, e como que hoje você, tipo, vai no chão, limpando a barbearia, mas como que você se torna barbeiro hoje, tipo, educador? Barbeiro educador. É. Tudo começa sempre com o sonho de ajudar alguém. Certo? Certo, família? Todo mundo ao seu redor precisa disso. Certo. Porque uma energia diferente muda tudo, família. Todo mundo tem que estar progredindo. Se tiver um cara ali puxando coisa pra baixo. Então eu sempre quis esquentar ao meu redor, né? Uhum. Essa galera toda trabalhar comigo. Não só cortar cabelo. Cortar cabelo é uma arte. Certo. Mas ensinar é outra arte. Tem que ter paciência, Verdade. Dedicação. dedicação. Cara, se eu pegar um tempinho pra falar sobre mim mesmo, acredito que o tempo vai passar e a gente vai precisar mais de. Igualmente. É história. Não, Várias daqui a alguns dias, eu vou fazer 37 anos. Hoje a gente tá gravando esse conteúdo no dia 28, né? 28 de 4 de 2025. Né? Sim. Aí daqui a uns dias eu vou fazer 37. Eu acho que eu vou precisar de mais de 37 anos pra contar tudo. O tempo é curto. O tempo é bem curto mesmo. Muita história. Então. Mas eu tenho uma pergunta pra ti, família. Ai. Vai me travar aí. Lança Eu aí sua sempre pergunta. quis saber Aham. como é, pô, sair de outro país, vir pra outro, o Agora Brasil, aí. Sim. É doideira. e tá aqui agora fazendo um podcast em outra língua, em outro ambiente e tudo completamente diferente. Bom, é uma pergunta bem complexa, né? Porque assim, para responder isso, até o tempo também eu acho que não vai estar suficiente também, mas eu vou falar um pouquinho também. Fala um pouquinho de ti. Entrei no Brasil em 2014. Aí, em 2014, eu tinha meu primo que morava aqui. Hoje ele está nos Estados Unidos. Aí, ele me incentivou para vir para cá, na verdade. Aí, eu fiz um percurso para chegar aqui, que não foi muito fácil também, porque eu teve que passar lá pro Equador, de Equador, Peru, e o Peru para cá. Quer dizer, um percurso bem brabo. E quando eu cheguei aqui no Brasil mesmo, aí eu cheguei sem dinheiro, porque eu cheguei, meu dinheiro acabou, e eu cheguei no Brasil somente com, era $10. É mesmo, não, é Difícil. verdade, foi difícil, $10. Aí eu cheguei ela numa sexta-feira. Isso, a sexta-feira que eu cheguei aqui, aí, cara, esse dinheiro não dava pra pagar hotel, não dava pra fazer nada. Meu Aí eu Deus. tive que. Não, foi difícil. Aí eu tive que passar 3 dias dormindo na rua, porque esperando no sábado e domingo, e esperando até segunda-feira para ele mandar o dinheiro para mim poder sair e para ir no centro do Acre, Rio Branco. É Rio Branco, né? Rio Branco. Aham. Isto. Aí no centro do Acre, aí ali eu fui na rodoviária pegar o ônibus, passando 5 dias para chegar aqui. E, Uhum. cara, vou dizer real, foi muito abençoado, porque, cara, igual que eu falei, meu nome já é o filho do Davi, né? Que é Davidson, né? Se a gente tirar o David, como em inglês, pra quem fala inglês sabe que é o David, quando o son quer dizer filho em inglês. Quando tu quer falar o filho do Davi, você fala o Davidson, porque ali é o filho do Davi. Então, eu acho que tudo isso, cara, mano, acho que tá me Que seguindo, doideira. tá me fazendo se tornar Tudo tem a um pessoa que eu tô me propósito, né? tornando hoje. É o famoso propósito. Mano. Aí, chegando aqui, aí, depois de passar 5 dias na estrada, aí, ele vem me esperar ali na rodoviária internacional Itajaí. Aí, vem me esperando na rodoviária, ele vem com uma pessoa para pegar minha mala, e eu fui direto trabalhar.
Cara, foi depois de 5 dias sem parar. Aí desce na rodoviária e já pega o ônibus indo trabalhar. Aí nem sabia onde que eu ia morar. Casa, pá, é Nada. tudo nada. Aí, pra mim, tudo isso, ele contribuiu pra mim, cara, na minha vida, na minha carreira. Uhum. Aí, mas, para ser mais direto na sua pergunta, cara, tudo, tudo é uma questão da disciplina, sabe? Porque a disciplina, ele leva o cara até onde que o cara quer. Porque com disciplina, o cara, ele faz o que ele quiser. Aí, mas eu sei que você só isso que você queria saber ou tem mais coisas que você queria saber de mim? Fala comigo. Eu queria saber Ah. também como começou esse sonho de ser educador família. Meu irmão, quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar. Aí eu passei 1 ano, 3 meses trabalhando numa empresa. Mas a empresa era uma empresa terceirizada e ele só tinha as pessoas para trabalhar, mas ele botar a gente para trabalhar numa outra empresa, certo? Sim. Aí para descarregar caminhão, aí. E o que acontece? Ele pagava tudo dia 10. Só que chegou o dia 10, depois de 1 ano, 3 meses, ele enrolou a gente, meu ex-patrão, né? Enrolou. Não tô dizendo ele foi o meu patrão, né? Enrolou a gente pra gente esperar mais um mês pra ele pagar. E a gente esperou mais um mês e chegando no segundo mês, ele fugiu. Não pagou ninguém. creio. Era 59 pessoas na empresa trabalhando. Meu Meu Aí Deus. ele fugiu com o dinheiro de todo mundo. E Foi? ali vai iniciar o... Eu já tinha um talento... Não vou dizer talento, cara. Eu cortava cabelo assim, mas cortando por cortar, tá ligado? Uhum. Aí... E de lá então, tem um amigo, até hoje somos grandes amigos, um abraço pra você, Renique de Joa. Aí ele tinha um lan house, aí eu fui lá pra poder botar a internet no tablet que eu tinha, pá. Aí eu conversei com ele que eu sei consertar celular, notebook, essas coisas aí. Aí ele falou pra mim, mas por que você não pegou um espacinho assim, abriu uma oficina, pá? Aí eu fiquei tudo felizão, eu falei, então tá bom. Aí eu na verdade, não comecei minha carreira assim, eu cortando o cabelo. Comecei aqui mesmo, iniciando com conserto de celular e notebook. Mas tem uma Sim. coisa que eu aprendi muito e cada dia eu vim botar isso daí mais em prática, que é oportunidade gera oportunidade. Quando você sabe aproveitar isso, vai aparecer mais coisas, sabe? É igual com você hoje, você vai lá e comprar um terreno. Você tem oportunidade para comprar um terreno, mas, cara, pode gerar oportunidade também para você botar mais uma casa aí em cima, mais uma, fazer alguma coisa. Aham. Essa oportunidade, ele pode gerar uma outra oportunidade. Então, aí, esse mesmo cara, a gente tava trabalhando junto, eu consertando o celular, pá. Aí, ele foi abrir uma oficina de bicicletas, para conserto de bicicleta. E mais uma sala grande, e essa sala é a sala que eu tô hoje. Aí. Então começou como? É. Aí. Com bicicleta? Com bicicleta. Mano, aí eu botei uma cadeira e falei pra ele, eu sei cortar cabelo. Aí eu peguei um espacinho ali, eu botei uma cadeira pra poder atender, cortando os cabelos, fazer uns cortezinhos na oficina de bicicleta. Mas são duas coisas que não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Nunca? Não, nada a ver, porque até às vezes, tipo, o cheiro da tinta, quando eles estão pintando, a gente não consegue Incomoda. ficar na sala, porque é uma sala fechada. Uhum. Aí a sala fechada e a gente não consegue nem ficar ali dentro para poder cortar no cabelo. Tem que deixar a sala ficar um pouquinho mais suave para poder entrar e se tem um corte para fazer e fazer o corte. Mas tem uma coisa que vem mudar a minha vida, que vem mudar esse jogo. Mano, vem um cara, mas nesse tempo eu não abandonei o conserto de celular. Uhum. Aí veio um cara pra consertar o celular. Eu tava consertando o celular, na verdade, e o cara, ele vem pra cortar o cabelo. E eu cortando o cabelo e consertando o celular, ele quer cortar o cabelo. Aí ele falou pra mim, um profissional que tá fazendo 2 coisas ao mesmo tempo vai morrer pobre. Mano, quando ele falou isso pra mim, cara, esse daí mexeu comigo, completamente mexeu muito comigo. Aí esse daí mexeu comigo. E eu fiquei, cara, naquele tempo, pra mim era uma ofensa, tá ligado? Tipo, e na mesma semana, o Deus, ele envia, cara, um outro cara, mano,
quando as coisas é pra acontecer, vai Acontece. acontecer. Aí ele me enviou um outro cara consertando a bicicleta. Mas é um cara que tem dinheiro para ele pagar qualquer corte de cabelo em qualquer salão. Porque ele é o professor de educação física, ele é um cara, um cara de bem com a vida da já. Aí o cara, ele falou pra mim, Gabriel, aí ele falou pra mim, eu nunca vi um barbeiro pobre. Ele decidiu quando vem uma bicicleta, ele decidiu cortar cabelo. Ele falou, eu nunca vi um barbeiro pobre. Mas pensa, na mesma semana, um cara vem e fala pra você, um cara que tá fazendo 2 coisas ao mesmo tempo vai muito pobre, porque eu tô concentrado no celular e querendo cortar cabelo. Sim. E na mesma semana vem um cara que fala, cara, eu nunca vi um barbeiro pobre. Cara, isso daí foi a chave Que mudou que mudou tudo. É a virada. Barbearia. Deus enviou 2 pessoas até você para você tomar a sua decisão da sua vida. Exato. Foi isso que aconteceu. Foi isso mesmo. E a partir do momento que o cara fala isso pra mim, cara, eu falei, não, o celular eu tenho que decidir o que eu realmente quero pra mim. Aí eu abandonei o negócio do celular. Tinha outro cara que ele sabia mexer, mas não era tão bom. Aí eu botei ele pra consertar o celular e eu fiquei focando no corte de cabelo. E o foco hoje, cara, mano, é um bagulho surreal. Não tem nem como explicar. E hoje eu tô me tornando o que eu tô. Mano, hoje vocês estão comigo por causa disso. Através disso. Através Se não disso. fosse isso, ninguém estaria aqui. Meu Nenhum irmão. de nós. Isso é verdade. E você, Gabriel, para comigo. Não, antes de parar com o Gabriel, vamos lá, botar um pouquinho pro Juliano aí. Ó. A minha Juliano, agora. mas me conta um pouquinho sobre os desafios, assim, tipo, de uma mulher negra usando trança na rua, assim, tipo, todo mundo tá vendo, alguma coisa. Sim. Fala pra mim, como que é isso daí, tá, pra você, essa aceitação, na verdade? Porque hoje em dia a gente vem considerar como se fosse uma revolução, porque as meninas antigamente alisavam muito o cabelo, pai. Já tipo, fui uma delas. Mas e como que você consegue, tipo, fazer essa mudança de aceitar, de botar trança toda hora, mudança, assim, ó. Então, primeiro, tudo começa na autoaceitação, Certo? certo? Não adianta A, B falar que ficou bom o cabelo, que não ficou bom, que tudo depende de você. Se você não se autoaceitar, nada daquilo adianta. Já faz mais ou menos uns 16 anos que eu uso trança. Então, Certo. já passei de tudo nessa vida, de vários olhares e preconceitos e formas possíveis que a gente tenta falar que não, mas infelizmente existe, não tem para onde correr. Certo. Ao decorrer dos anos, né, a gente quando é mais nova, a gente não tem aquela maturidade de saber enfrentar ou até mesmo responder Certo. alguns questionamentos, né, sobre cabelo. Tem muita gente que é meio inconveniente, que quer falar topando, quer falar vendo, quer ver o que é, como é, mas não é assim que funciona. Se dá pra Mas também, lavar, também eu entendo, né, que Certo. elas não têm aquele conhecimento sobre o que é. Eu levo, tipo, super de boa. Só que também tem que saber eu chegar, que eu não posso chegar em você e meter a mão no seu cabelo e perguntar se é de verdade, se você lava, se você não lava. Isso é uma coisa tua, entendeu? Então, assim, já vem muito lá desde trás, já tem, como falei, né, tem 16 anos já que eu uso trança, e tudo depende da minha autoaceitação. Teve um período da minha vida que eu tava... A gente, assim como mulher, sabe que mexe bastante com a nossa autoestima, né? O cabelo mexe bastante com a autoestima. E teve um tempo da minha vida que eu tava meio que pirada. Assim, se eu não tivesse com o cabelo arrumado, se eu não tivesse com o meu alongamento, eu não saía, eu não queria fazer as coisas, não queria fazer nada. Mas aí eu tomei uma decisão na minha vida. Olha, isso aqui não faz parte da minha vida. Não é o cabelo que vai decidir o que eu vou fazer ou não. Então eu raspei. Passei a 1, deixei baixinho o cabelo. Passei a 1 e aí eu acho que foi um momento de um surto. Caraca. Posso dizer que foi um momento de um surto que depois que eu raspei eu falei, meu Deus, e Que agora, né? O que fiz? foi O que que eu eu fiz? fiz? Como é que Que eu vou eu fazer? fiz? Meu cabelo não vai voltar, meu Deus, e agora? Então, fiquei ali naquele momento meu refletindo, mas colocando dentro de mim que, cara, aquela ali sou eu. Não é um cabelo que vai me definir, não é um cabelo que vai dizer quem eu sou, para onde eu vou. E então eu simplesmente me aceitei o meu cabelo do jeito que ele é, do jeito como ele é. Então, não importa se eu tô com o cabelo com alongamento, sem alongamento, com ele curto, com ele raspado na lateral, para onde eu quiser eu vou, com a roupa que eu quiser vestir eu vou. Mas aí entra a parte das pessoas, né? As pessoas, gente, não tem nem o que falar, porque é uma coisa que, para mim, nunca mudou e
Infelizmente, nunca vai mudar. Não adianta a gente querer romantizar a coisa do preconceito, porque não vai mudar, entendeu? Já é algo meio que estrutural, não tem muito o que fazer. A gente vai aprendendo a lidar ali no dia a dia, vai mexendo de um lado, mexendo de outro. Então, assim, eu já passei muita coisa de mulher meter a mão assim por baixo do cabelo e querer ver, de perguntar sobre o meu tipo sexual, quando eu raspei o cabelo, todo mundo ficou, ai, que é isso, que é isso? Calma, minha gente. Tá tudo certo. Só raspei porque eu quis perguntar se a pessoa tá com algum problema de saúde. Nada a ver, gente. Eu só raspei porque eu quis. É meu cabelo, eu quis raspar. Tô me sentindo bem assim e raspei. E é isso. Mas é bem difícil, assim, pra gente que... coisa, né? É muita coisa. Que se a gente Mas for parar tem assim, ó, vamos falar lá desde lá do início, é muita coisa. Vem lá da escola, né? Vem lá de trás, a mãe fazendo chuquinha. Quem tem cabelo crespo, quem é preta, tem um cabelo crespo, tem um cabelo duro. A gente sabe que a mãe, no início, é só ela que consegue pentear, né? Mas ninguém consegue botar a mão. Então, a mãe fazia chuquinha pra ir na escola, e tem aquelas meninas lá, né? As meninas lá do cabelo liso, tá? Os meninos. Pra rir de você, do seu cabelo. Ai, meu Deus. E aí, é isso. Mas eu sei lidar muito bem com a situação. Eu acho que eu aprendi a lidar com a situação. Tem uma coisa que é fato. A isso, crítica gente. e o elogio é a o mesma mesmo coisa, peso. pô. Assim, você tem que estar aberta, né? Não adianta eu falar que, eu não quero que as pessoas olhem pra mim quando eu passar na rua e eu colocar um cabelo loiro ou sendo preta retinta. Não tem como. É uma coisa que não tem nada a ver. Bom, vamos Não tem lá. o que fazer. Gabriel, aí eu tô te devendo uma pergunta, né? Porque você acabou de fazer uma pergunta pra mim. Agora, mano, me conte um pouquinho sobre você, assim, tipo, de mudança de cidade, mano. O que te levou a tomar essa decisão? Que me levou a mudar de cidade. Primeira coisa que eu vi foi um teto de vidro na minha cidade. Eu consegui evoluir, mas chegou a certo ponto que parecia que eu tava batendo a cabeça no teto e eu não conseguia evoluir. Fiz de tudo, trabalhei de domingo a domingo, ensinei uma galera, mas nada mudava Sim. lá. Certo? Aí eu decidi mudar de cidade por conta desse teto de vidro. Quer dizer, você chegou a bater no teto, tipo, não tinha mais onde crescer, não tinha... Eu falei pra esse cara aqui, pô, Oliver, eu tentava ir pro lado e pro outro e sempre seguindo o mesmo nicho de cabelo. Nada mudava. Sim. E nada mudava. Ele viu tanto que eu me esforcei e nada mudou. A história só se Talvez- repetia. Talvez era porque a galera que tava ao meu redor já me acostumou a me ver como Gabriel, Certo? Sim. não como barbeiro educador. É isso. Sim. Sendo que eu já tinha resultado, pô. Certo. Aí eu decidi mudar de cidade. Mas aí, o que esse daí traz pra você a cada vez que você formou, tipo, você que vê uma pessoa tá evoluindo por você, ou uma pessoa que você já formou. Você já formou algumas pessoas, já, né? Já formei Hoje que tá atuando, tipo, o Oliver ali, Oliver. ele foi formado por você, não é, não? Mas o que daí, esse daí, qual sensação, assim, tipo, de ver esse trabalho que você tá fazendo? Bom, minha necessidade é o quê? É fazer uma corrente do bem. Eu ajudo ele ajuda um próximo, o outro ajuda outro próximo. E quando você olhar, tem uma galera forte. Ninguém mais tá É fraco. um ciclo que não para. É um círculo que nunca vai parar, família. Certo? Por isso que nós tá aqui. Então, cara, eu tô me enxergando nesse que você tá falando, porque eu também já formei bastante pessoa também, cara, eu tô me enxergando, Você faz parte da corrente, pô. Você me ensinou muita coisa, então a gente tá todo mundo junto assim, misturado. É, cara, e é assim que vai. Show, Gabriel. Mano, aí, nesse momento agora, Gabriel, eu vou falar pra vocês, todos vocês que estão aqui comigo, e quem tá ali atrás da tela também, tipo, eu vou contar algumas coisas pra vocês. São umas coisas bem avançadas mesmo, tipo, que são chave do sucesso e de derrota também. Tipo, eu passei 10 anos, eu consegui fazer o impossível se tornar possível. Tipo, a Juliana conheceu o nosso salão já faz quantos anos? 4. Então, ela já faz quantos anos que a Juliana já conhece É nosso o tempo salão? que eu tô aqui. É isso, certo? Aí, eu consegui fazer o impossível se tornar possível. Porque eu me tornei o primeiro salão a conseguir reunir uma galera, tipo, mulher e homem junto. Uhum. E é uma coisa que raramente a pessoa vai ver isso, tipo, aqui na região, ver um salão conseguir juntar um fluxo de pessoa. Cara, salão lotado todo dia, homem e mulher junto. Graças a Deus. O que é mais louco é que quando eu cheguei aqui, eu falei assim, ó, família,
Como é que isso acontece, pô? Isso é coisa de É, louco? Então, cara, mas esse daí tudo, cara, ele tem uma estratégia e um. Cara, tem uma coisa por trás. E eu nunca revelei também, né? Aí, mas hoje eu tomei a decisão de falar um pouquinho sobre também, né? Mas depois de 10 anos, eu tomei uma decisão muito louco mesmo, porque muito louco mesmo. Porque eu passei esses 10 anos ali, de 2015, final 2015 para 16 até hoje, vai fazer 15 dias que eu mudei, eu consegui fazer uma separação, tirar as meninas e separar a barbearia e o salão de tranças, que faz a colocação de cabelo, tudo isso. Cara, para mim foi um desafio, e que não foi pouco, tá? Porque eu já vivi muita coisa e eu já escutei muita coisa também, mas tem coisas que a gente escuta, a gente não dá muito ouvido, porque a Não vale a gente pena relevar. não vale a pena. Porque assim, se eu conto uma história para vocês antes de entrar nisso daí, porque a gente tem uma coisa que a gente chama de energia. Sim, Cara, uma vez uma menina tinha uma cobra passando ali, atravessando uma rua, e um carro passa por cima, e a menina, tipo, machucou a cobra. E a menina faz o quê? Ela pegou a cobra, leva pra casa, pra poder dar assistência, ajudar, cuidar. é isso mesmo, ajudar. E a cobra ficou bom, Uhum. se recuperou, fez o quê? Ficou a menina. Normal. E a menina fez o quê? Ela partiu, sabe que a cobra ali joga um veneno na pessoa quando picar a pessoa, assim, sim. tipo, e a menina partiu atrás dela. Foi lá, tipo, procurar onde que tá a cobra, porque a cobra picou ela e saiu. E ela foi atrás e fala, cara, mano, aí quando ela achou a cobra, fala, mas por que tu fez isso comigo? Eu cuidei de você, eu fiz um monte de coisa por você, aí agora você me picou, pá. E a menina, cara, ela tava perdendo força. Tava perdendo força. Cara, antes que a cobra mesmo responder, cara, a menina caiu. Tem vezes que tem coisa que tá acontecendo, é para quebrar nossa energia. Sim. Tem coisa que a gente faz, a gente não precisa, tipo, dando muito ouvido, tipo, esperando uma coisa de volta, tipo, esperando uma coisa em De alguém volta. que a gente de ajudou, alguém né? que a gente ajudou, tá ligado? Aham. Cara, o bom é seguir em frente. Então, as pessoas que falam, as pessoas que tentam prejudicar de alguma forma, tipo, como é um salão, principalmente, que o foco dele é afro, né? Sim. Como na região tava em falta mesmo, tipo, um pessoal que cuida desse tipo de coisa, assim. Sim, tá em Aí, mas acho que falta. você tem alguma Eu coisa para tenho. falar sobre. Ai, Deus, É isso mesmo. tá em falta. Aí, cara, depois desse tempo ali, eu decidi pegar essa decisão muito louco mesmo, dividir as meninas, mas são 9 anos juntos, não, 10 anos juntos. 10 História anos longa. junto. E agora Sim. eu tomei uma decisão, tipo, deixar as meninas. Já estava confortável, né, mas deixar bem mais confortável, deixar a gente também como barbeiro profissional que trabalha na casa, mas à vontade também, onde que a gente conseguir fazer nossa resenha ali sem preocupação nenhuma. Porque de qualquer jeito a gente sabe que isso daí existe também, né? E tem pessoa que não entra no salão, tipo, que não entrava no salão também, porque era um fluxo de pessoa, mulher e o homem junto. Isso daí faz com que umas pessoas não entravam no salão também, tipo, por alguns motivos. Eu Mas acredito hoje, que certa parte disso é pela insegurança também das pessoas. isso daí É fato. é fato, cara. Mas ahn, a gente vai entrar na questão de derrota e sucesso. Eu acredito que bastante gente tá querendo saber, mas, cara, o Davidson, como que você consegue manter um salão, você vem de outro país, Uhum. e você consegue manter um salão, manter um negócio tão grande e vem ter outro tipo de empreendimento, vem fazer bastante coisa, cara. Como que você consegue? Qual é a chave? Antes de a gente entrar nesse assunto, deixa eu te fazer outra pergunta que Fala eu tô bem comigo, fala curioso. comigo. Aham. Quem te inspirou lá no começo da tua jornada, família? Teve alguém especial que te inspirou? Ahn, Pra falar real mesmo, em termos de corte de cabelo, eu entrei, eu vou dizer, hoje eu tô me tornando inspiração de bastante gente, mas quando eu entrei mesmo, eu não tinha uma inspiração grande, acredita? Aham. Foi acontecendo ao longo Foi do caminho. alguma coisa natural.
Porque foi aquele que eu te falei lá no início, que é o oportunidade. É o propósito E o família. propósito. Aí, mas assim que eu entrei, porque eu entrei também sem curso nenhum, tipo, aí só só daquele jeito, né? Sem curso nenhum, entrei pra começar a cortar cabelo, pá. Aí, mas assim, eu sou um cara, eu sempre segui uma linha, tipo, cara, algumas vezes eu falo, tipo, tem coisas na vida, eu mesmo, eu aprendi sozinho, tá ligado? Sim. Eu aprendi Uhum. sozinho. E eu não acredito que não sou eu que tá assim. Porque, igual que eu falei, se eu entrei sem curso nenhum, e hoje tem pessoa que faz altos cursos, consegue abrir um negócio. Sim. Com certeza, mas Aham, você começou sem curso. aham. Mas quantos cursos você fez de lá pra cá? Aí, meu irmão, porque assim, cara, porque assim, você entra no negócio, tá funcionando, é bom você aperfeiçoar nisso e você investir na sua carreira, você investir em você. Então é isso daí que eu fiz. Aí quando eu entrei, cara, e ali eu comecei a ter uma inspiração. Mano, tem um menino, ele é lá dos Estados Unidos, que é o 360 Dizzy. Mano, esse Uhum. cara é um cara brabo, no cabelo afro, pá. Mano, eu comecei a... Tipo, uma vez, o salão, ele virou tipo, uma sala uma escola do YouTube, sabe? Tipo, eu botei o cara aí no YouTube, comecei a passar nos vídeos dele, tipo... Aí tem cliente que fala, é uma escola, tá? Uma escola do... você tá treinando na minha cabeça? Não, porque o cara vem me inspirar. E aí, mano, e tem um cara daqui, mano, a gente chama ele de tio, que é o Barbo Barber. Ele é um dos mais antigos. Cara, ele foi quando eu entrei ali, eu entrei sem uma inspiração, mas esse cara, eu segurei segurei nele assim, tipo, eu segurei como meu ídolo, sabe? Tipo, Uhum. cara, eu seguindo, vendo o que ele tá fazendo, porque ele já tem bastante tempo no mercado, pá, cara, mano, esse cara ele me inspirou. Até uma vez eu fui no workshop dele. Cara, mano, foi lá em Blumenau. Quando eu e um outro barbeiro que a gente trabalhava junto, aí é colaborador que era colaborador da DS, a gente foi junto. Cara, chegamos lá, porque ele também é negro, era só ele e o outro barbeiro negro dentro da sala. Lá em Blumenau. Meu irmão, o que ele faz? Ele só repostou a gente. Cara, Foi mesmo? Mano, eu Porra. olhei no story dele naquele dia, ele só repostou a gente, porque não tem ninguém, não sei, porque às vezes tem coisas que acontecem bem naturalzinho assim mesmo. Sim. Mas naquele dia foi só eu e quem se barbe, a gente lá no show dele. Ô, Davidson, É. já que a gente estamos falando de inspiração, né? Hã? Qual foi o melhor conselho, assim, na área profissional que você já recebeu, que você falou assim, cara, a partir desse conselho é isso que eu quero e eu não vou desistir, não vou parar aqui. Então, eu acho que esse daí eu já até falei sobre. A chave mesmo que virou foi quando o cara ele falou pra mim, ele nunca viu um barbeiro pobre. Quando ele falou isso pra mim, e assim, eu falo pra tu, é um cara que hoje eu tô sentindo muito falta dele, porque eu perdi ele. Eu perdi ele de uma forma bem ruim no salão, por um mau atendimento. Infelizmente. Poxa, Infelizmente, mas depois eu fiz minha parte, eu procurei ele, apesar que ele mora um pouquinho longe também, mas até hoje a gente não tem nada, a gente é grande amigo, mas naquele dia ele ficou bravo porque o cara que atendeu ele, o cliente dele não saiu do jeito, mas qualquer momento eu vou buscar ele, vou na de casa dele, volta. trazer ele de volta dentro da casa, porque, cara, o conselho dele, o papo dele, na verdade, porque ele falou isso. Pra mim foi inconsciente, ele não sabia que isso daí, o efeito que ia fazer em mim. Sim. Aí isso daí aconteceu. Mas aí vamos voltar no assunto do sucesso e derrota, Gabriel. Uhum. Existem umas coisas que fazem com que as pessoas cara, abrir um negócio hoje e fechar amanhã. Um dos, tipo, um dos motivos, geralmente as pessoas abrem um negócio hoje e fecham amanhã, porque eles esquecem a cabeça de tudo. Eles não querem ensinar o que eles sabem. Por causa, cara, a grande maioria tem uma falta de generosidade mental. Quando a pessoa tem uma falta de generosidade mental, ele faz com que ele acha que só eu sabe fazer isso daí melhor. Ele não quer ensinar isso daí. Se eu ensinar Sim. ou tal pessoa a fazer tal coisa, ele vai roubar isso daí de mim. Aí ele não ensina. Aí quando você não ensina e você quer ser empreendedor e você não ensina o que você sabe, cara, você já tá assinando um papel para ser deputado, para cair. Verdade. E ensinar é a melhor forma para aprender. E
Então, aí, esse daí é o primeiro passo, né? O primeiro passo que a gente chama de generosidade mental, onde que você ensina o que você sabe. Ele é cara, é o principal para manter você em pé como um empreendedor ou como um cara. Sim. Qualquer negócio que você entra hoje, tipo, você entra aqui no manicure hoje, por exemplo, como mulher, pá, aí você abre o salão. Mas só você sabe fazer unha. Você acha que você vai conseguir muito pra frente só você sabe fazer Claro isso? que não, a gente não sabe o dia de amanhã, cai doente e aí não tem uma pessoa para te substituir. E outra, Verdade. manda o bairro todinho lá ver se vai dar conta. Não vai É. não. Não dá, pô. Não dá. É Tem pra verdade. todo mundo. Então, O pior é que tem pra todo mundo. Tem. Então. Só que tem pessoa que não. É isso que as pessoas não entendem. Gente, tem espaço para todo mundo. Olha o tanto de... Um exemplo que a gente tem muito grande, farmácia. A cada esquina tem uma farmácia e todas têm um Tem fluxo público. altíssimo. Então, É. tem para todo mundo, cara. Não Então, adianta. e a outra coisa que faz as pessoas não ficar no mercado hoje em dia é porque a grande maioria tem um problema muito grave, gravíssimo mesmo, e não pratica o que eles ensinam. Se você ensinar uma coisa e você não praticar isso daí ele acaba de não passar confiança. Onde que a gente chama de Sim. coerência ética, né? Uhum. Aí quando você não tem coerência ética, quer dizer, você ensina uma coisa e você não pratica isso. Como você, como colaborador, e o cara tá te ensinando uma coisa e ele não tá praticando isso. Uhum. Aí você, não tem como que você vai conseguir ficar do lado desse cara. Vai falar, não, mas o cara tá me falando isso, ele não tá fazendo, ele tá falando isso, ele tá me Fazendo ensinando outra isso, coisa. ele tá fazendo outra coisa. Aí, cara, quando você tem uma falta de coerência, faz com que você não consegue nem crescer. Sim. Entra na disciplina. Entendeu? Com disciplina chega onde a gente quer, família. Mano, e tem uma coisa, cara, a gente toca nesse assunto também que faz com que a grande maioria das pessoas hoje não consiga ter sucesso na vida, meu irmão. Ele se chama de como a gente possa dizer, ah, é quando a gente chama isso daí de humildade intelectual. Porque você, não sei, cara, se é um tipo de egoísmo que você acredita só em você. E vai fazer com que a grande maioria das pessoas tem problema cara, humildade intelectual. Eles não querem perguntar o que isso ignora. Permite Você, aprender, isto, né? eles não, a pessoa não quer. E você tem falta disso para você ir para frente e você não quer perguntar isso. Aí quando você tá com falta disso na sua vida, cara, ele vai fazer com que você cair. Porque porque a grande maioria das pessoas tá tendo sucesso na vida porque eles estão fazendo uma coisa que você não tá fazendo, ou eles sabem uma coisa que você não sabe. Mas se você não pergunta, tipo cara, eu abri um salão, eu comecei com um salão pequenininho, aí comecei com um salão pequenininho, vem crescendo. Porque, cara, e eu comecei sozinho, mas as pessoas que vêm junto comigo, todo dia que passa, falam, caraca, mano, eu quero que você melhore nisso daí. E hoje, se eu falar pra você, o primeiro barbeiro que começou comigo, hoje ele tá lá na França. Mas ele tá fazendo o que na França? Tá cortando o cabelo. E vem mais um barbeiro que passa ali, que passa um bom tempinho comigo. Ele tá onde? Ele tá no México. Ele tá fazendo o que no México? Tá cortando o cabelo. E o mais recente barbeiro que sair da casa, ele tá onde? Ele tá em São Paulo. Ele tá fazendo o quê? Tá cortando o cabelo. Mas esses caras, eles entram com uma capacidade grande? Não, cara. A gente vem aprendendo junto. Porque os princípios que eu ensinei pra vocês, que eu tô falando pra vocês hoje, cara, eu apliquei tudo na minha vida. Cara, eu ensino pras pessoas o que eu sei. E eu pratico o que eu ensino pra eles. E eu pergunto pra, tipo, o que eu não sei. Quando E eu não com sei, elas você vai aprendendo um pouco também. Bastante. Fala comigo, Gabriel. Você tem alguma coisa pra falar, né, meu irmão? Você tem alguma coisa pra falar? Eu tô percebendo, hein? Vamos jogar a pergunta pro Oliver, né? Ah, vamos jogar boa. Uma coisa que veio me martelando na cabeça era a comunicação, ô Davidson. Como é que tu fez pra se comunicar com as pessoas? Já sabia falar português quando chegou? Meu irmão, isso daí eu tô gostando, cara. Isso foi Mano, esse difícil. daí foi top. Esse daí tá top mesmo. Isso Então, aí ele tava procurando no Google.
A única coisa que eu sabia quando eu cheguei aqui é não sei falar português. Aí que meu primo me ensinou. Aí quando uma pessoa vem falar comigo, pra pessoa não ficar falando um monte de coisa ali, ele fala pra mim falar pra pessoa, não sei falar português, e ele me ensinou também beleza também. Ele fala, tipo... Davidson, eu gostei dessa frase. Eu acho que eu vou começar a usar ela para algumas pessoas. Quando eu não sei falar português, por favor. Aí, mas quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar, igual que eu falei, eu fui trabalhar no primeiro dia que eu cheguei aqui, mano, eu vi pessoal conversando ali no trabalho, dando risada. Eu falei, não, meu, tô errado. Aí o legal é ele chegando, a pessoa... Não sei falar português. Aí a pessoa dá informação pra ele certinho. Se você não sabe falar, como você sabe? Dá informação pra ele, beleza. Aí a pessoa olha pra ele assim, como assim? Mano, igual o cara, ele foi lá nos Estados Unidos, Gabriel. Ele foi nos Estados Unidos, tem um lugar proibido pra pessoa passar andando assim, tipo, porque os caras treinam boxe lá. Aí o amigo dele fala assim, mano, aqui nos Estados Unidos não tem dificuldade pra falar, não. Caraca. Só você sabe falar, yes, tá bom. Aí o cara, ele passou na frente dos caras, onde proibido, o cara fala, do you wanna fight? Para yes. Aí o cara... mano, ele voltou pra casa triste, cara. Aí ele falou, não, mano, eu passei um lugar, os caras perguntam uma coisa pra mim, eu não sei o que é. Aí eu falei, os caras falaram, não, mas agora fala não. Aí ele voltou no mesmo lugar, achando que ele já é bom. Aí os caras falam pra ele, o que eu te dei não era suficiente. Ele Então pega mais. Aí eu não sei como açúcar. Tá, vamos focar no assunto, mano. Aí eu comecei a estudar na internet, porque no início eu nunca não fiz uns cursos assim, tipo, não. Aí foi tudo pela internet, na verdade. Tudo pela internet. Em relação a cabelo? Não, em relação do português. Foi o famoso pai dos pobres, né? Isso, porque eu sou um cara, eu escuto muito e eu estudo muito também, tipo, aí foi tudo pela internet. Era difícil, hein, Fala muito família? bem não hoje foi em dia. Cara, foi corrido. Fala muito bem hoje em dia. Não, a gente tá no Esse jeito. cara é né? brasileiro. É brasileiro. Então, Gabriel. E você, Gabriel? Fala pra nós. Tem alguma coisa pra falar pra nós aí hoje, cara? O que você quer, família? Não, na verdade, eu quero saber. Eu fiz uma pergunta que você não respondeu 100%. A sensação de ver uma pessoa tá evoluindo na vida e sabendo que você ajudou e saber alguma forma que você ajudou essa pessoa, tipo, como educador, e você, esse cara, eu tenho meu toque nesse cara, no que ele tá fazendo hoje, eu tenho meu toque. Cara, qual é a sensação? Porque eu tenho minha sensação, mas não sei o que tá passando em mim, se é isso que tá passando em você, tá ligado? Vamos lá. Eu queria poder te explicar isso de uma forma melhor, família, mas eu também te faço essa pergunta. Como é que é pra ti? Sabe por quê? Porque tu também me afetou com as tuas coisas lá na tua barbearia, com as coisas que tu já me ensinou em relação a cabelo afro. Cara, e... Você já me ensinou muita coisa, família, mesmo calado. Gabriel, vamos lá. Sonho. Às vezes você tem um sonho, tem vezes que o sonho escolheu você. Igual o Steve Jobs que tá olhando ali, ele não teve o sonho, mas o sonho eu escolhi ele. Sim. Aí, mano, eu sempre senti, tipo, uma sensação muito grande, tipo, cara, uma emoção, na verdade, de ver que esse cara, ele tá fazendo uma coisa e eu ajudei a fazer. Apesar que eu não espero nada dessa pessoa, mas, cara, eu tô vendo que eu tô cumprindo o meu papel nessa terra. Tô fazendo a minha parte. Porque eu aprendi uma coisa que o mundo que a gente vai deixar pra trás, ele vai depende do que a gente vai deixar dele. Então, se a gente não faz nada, cara, tipo, igual nossos filhos, tipo, se a gente não ensina nada para nossos filhos, a gente vai deixar um mundo nas mãos dele, um mundo, Sim. cara, muito Well. cruel. Uhum. É isso. Então, cara, eu sempre senti uma gratidão, uma coisa, cara, uma sensação que eu não consegui nem explicar. Justamente por isso que eu te perguntei, eu não consigo explicar, família. Uma coisa que eu não consegui Mas é bom explicar. transbordar isso na vida dos outros. É. Na vida das pessoas. Mano, isso daí eu acredito que agora você falou uma coisa que eu gosto muito de usar isso, que é a transbordagem. Quando você transborda, as pessoas às vezes não sabem o que é. E igual eu, assim, tipo, hoje vocês estão junto comigo é por causa de uma transbordagem. A transbordagem, ele foi feito da seguinte forma. Eu comecei pequenininho, e venho ensinando outro, e venho fazendo tipo, o certo, eu venho fazendo o certo. Porque uma coisa que eu aprendi antes de terminar o termo de transbordagem, que
O que que é uma grande empresa hoje? Uma grande empresa é uma pequena empresa bem administrada. Se você tem uma pequena empresa, você não sabe administrar ele, você não precisa saber que isso daí vai crescer. O Avan, ele não começa grande. O Avan hoje, ele tem quase uma das empresas que tem Uma das mais, maiores, né? então, aí ele não começa grande. Mas ele transborda na vida, tipo, ele começa pequenininho, e ele faz o que tem que ser feito, bem administrado, e ali hoje ele tá onde que tá. Então, igual pra mim, tipo, eu comecei pequenininho com uma cadelinha usada, tipo, uma máquina velha, máquina ruim, e Sim. hoje, cara, eu tenho uma equipe junto comigo, que isso daí é transbordar, é o poder da transbordagem, tipo, mas tem coisas, mas hoje em dia, a grande maioria das pessoas, às vezes, tipo, não tem essa paciência toda, porque a gente tá lidando com um monte de gente que quer uma satisfação imediata. É por isso, hoje em dia, Uhum. a gente tem um monte de gente que está viciado em droga. Sabe por que está viciado em droga? Porque eles querem satisfação imediata. E quando você quer satisfação imediata, não tem como, cara. Você vai se viciar em droga. Não tem Você vai. fórmula, né? Não, cara, mano, eu tô ruim agora, mano, eu vou tomar uma cachaça. Eu tô ruim agora, eu tô. Porque eles querem Cria satisfação dependência. imediata, mano. Uhum. É, tá ligado? Mano, é Uhum. por isso, cara, tudo tem seu tempo. Se a gente vai num, no tempo, Gabriel, vamos lá. Tipo, tu vê se a gente entrar nos Estados Unidos, tu vai ver o presidente Barack Obama, ele termina a carreira política dele há 56 anos, tipo, muito novo. Mas e o presidente de hoje? Ele tá com quase 80 e poucos anos já. Quer dizer, tudo tem seu tempo, tudo tem um tempo, tá Tem a ligado? jornada, Sim. né, Tem uma família? jornada, e é isso daí. Mas hoje em dia, muitas das pessoas ficam ali na internet, aí vê as pessoas grandes, aí vai se comparar. Sim. Vai se comparar, mano, aí quando você... Mano, quando Aí isso que vem o acontece... Aí a vitimismo. pessoa vive infeliz, meu irmão. Porque a grande maioria das pessoas que estão vivendo infeliz hoje é porque eles querem comparar a vida deles com a vida do outro, mano. Aí, porque você quer ser igual tal pessoa, mas você tá fazendo o esforço que ele tá fazendo. Mas você quer ser Não igual sabe ele. nem o que a pessoa passou, Mano, né? Pra chegar até ali vamos também. lá, nas pessoas que fazem academia, que treina, que faz um monte de coisa. Cara, a pessoa, ele tem uma disciplina, ele acorda todo dia, ele vai pra academia Sim. treinar, ele tem um corpo bonito e você quer ficar igual. Mas você tá pronto pra sacrificar, pra fazer igual que ele tá fazendo? Você tá pronto pra fazer. Não, mas Não tá, você não tá pronto pra fazer o que ele tá fazendo, mas você quer ser igual a ele. É normal pra você viver infeliz. Você vê que esse cara, ele tem um carro, você não tem um carro, você vai. Mas você tá. Tipo assim, a gente como barbeiro, a gente trabalha em média 14 horas por dia. Bastante Mas tempo. outra pessoa trabalha 12, 3 horas por dia ou 4 horas por dia. Ele quer ficar igual ao outro, cara. Meu irmão, cara. Mas, pra pessoa trabalhar 3 horas por dia, ela já passou um longo período da vida dela trabalhando. trabalhou 20 horas por dia, pô. Então, cara, tipo, Eu já vi gente trabalhar muito. Mano, eu vi um vídeo, um cara na internet, pá. Aí o cara, ele tá no hotel 5 estrelas. O cara tá no hotel 5 estrelas, ele no suíte. No, cara, bagulho de chique, luxo. Aí ele fala, o povo só trabalha, não vive. Mas como que ele vai hospedar no hotel assim, se alguém teve que trabalhar para ele estar ali? Alguém trabalhou, mas, né? Mas quando a pessoa, ele tem um... Porque é por isso que na comunicação existe coisa básica, existe comunicação básica, existe o intermediário e avançado. Tem coisa que é feito para a pessoa que, tipo, você comunica, às vezes você tem que comunicar só básico com essa pessoa, porque ele não entende Não do entende. intermediário, não entende do avançado. Quando você começa a falar de negócio, começa a falar de outras coisas, a pessoa não tá mais aí. Tipo, a mente da pessoa buga, Já a mente bugou. da pessoa fica voando, a pessoa já entra no estado passivo imediato. Não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar. Ele já entra no estado passivo. Você tá Normal. falando, e no final ele fala, hã? É porque Porque- a pessoa porque ele não não estudou consegue- o que tu estudou, né? É, pô, aí é por Se isso, cara, perde. você tem que. Quando você tá conversando, você tem que entender mais ou menos, cara, com quem que eu tô conversando, o que eu devo falar com essa pessoa, quando eu devo falar. Sei. É por isso, tipo, tem vezes que você faz um teste, e esse teste você não precisa falar pra pessoa que eu tô fazendo um teste com Sim, você. aham. Você quer conhecer essa pessoa melhor? Eu quero conhecer essa pessoa melhor. E assim que a pessoa abrir a boca, você vai sentir, vai saber cara, quem mano, é. aí não, com você não precisa desperdiçar esse tempo, esse conhecimento tudo, porque não vai fazer muito sentido pra você. Porque tem coisas que cara, eu antigamente, tem uma coisa que tava faltando em mim. E uma coisa que a gente chama esse daí de, como que diz? Aí eu vou procurar o termo pra falar pra você, hein? Não, é papo reto mesmo. Porque esse daí tava faltando muito em mim, porque eu queria mudar muito as pessoas, não em mim. Tipo, não eu, cara. Eu queria mudar muito as pessoas. Aí quando você quer só mudar o próximo e você, cara, você tá esquecendo de você mesmo. E às vezes, vamos lá, no relacionamento, por exemplo.
você tá num relacionamento, você tá saindo toda hora e a pessoa tá reclamando, tá xingando, tá fazendo um monte de coisa. E você quer que a pessoa quer que a pessoa para de falar, mas você não para de sair. Como que você não? Você quer que a pessoa muda e você não toma a atitude, velho. É a reação Aí, da ação, Também né? não muda. Isso daí se chama maturidade espiritual. Uhum. Aí quando você tem uma maturidade espiritual, aí você vê em você quer mudar pro próximo mudar. Tipo, cara, é por isso que tem vezes que tem vezes que você lida com uma pessoa que é muito brigante, muito isso, e quando a pessoa chega do seu lado, a pessoa, cara, tá frio demais, tá suave, mas é uma pessoa saindo lá fora, a pessoa quer, só ele quer pronto pra quebrar o mundo. Mas tem uma pergunta, né? É? É mais fácil mudar quem? Mudar o próximo É, Ou se ou a ti mudar. mesmo? Mudar a ti mesmo. Tem que mudar a gente. é por isso, às vezes você viu uma palestra, alguma coisa, e você convida uma pessoa, ou você já participou de uma palestra, você convida a pessoa para ali assim, ó, mano, ou você tá assistindo um vídeo, você fala que esse vídeo ele vai ser bom pro fulano, ele vai ser bom pra tal pessoa. Mas, cara, o vídeo tá bom pra você. Porque você tem que usar isso daí pra você, e esse daí ele vai fazer efeito na vida da outra pessoa. Fala, mas o que tá acontecendo com o fulano, mano? Ele não mudou. Ele falava, ele falava muito, mas agora não tá falando muito mais. Aqui, tipo, cara, e tem vezes que você tinha um tipo de reação quando a pessoa faz uma coisa, e você só vem mudando isso, e você vê, a pessoa vai ficar com vergonha de fazer o que ele fazia, porque ele vê que, não, mas aí não tem como, cara. Aí tá diferente, essa pessoa tá diferente, tá acontecendo alguma coisa na vida dessa pessoa, e você vai ver, cara, aí a pessoa automaticamente ele vai mudar, ou ele se retira, né? Porque o cara, o papo se diz, né? O ditado, né? Os incomodados se retirem. mudem. É? Incomodado que se mudem. É. Então, aí tem vezes que tem vezes que você tem uma pessoa do seu lado e a pessoa sai e a pessoa não conseguir te acompanhar, ou porque ele te sentindo incomodado demais, ele vaza, E sabe? de fato, É. sucesso ele incomoda a família. Meu irmão. Felicidade incomoda. Felicidade incomoda a família. Tudo que é bom incomoda. Incomoda muito. É isso que eu tô falando, mano. É a linda, é o tempo. As pessoas não quer esperar o tempo, não tem mais paciência. Ele já quer viver aquilo. Pô, cara, mano, eu vou falar uma coisa que é muito pesado, mano. Esse daí é pesadíssimo, tá? Não, é pesadíssimo mesmo, pesadíssimo. Esse daí é muito pesado. Vou falar isso daí pra você me escutar hoje. Eu tô atento aqui pra É. escutar. E a Juliana, que é uma nega, sabe disso. Principalmente quando você é negro, Gabriel. Ai, meu Deus. Infelizmente, é pesado de falar isso. Uhum. Mano, às vezes, umas pessoas enxergam em você, tudo que é seu tem que ser deles. Brabo. Mas é pesado, pô. Eu tô te falando, mas é pesado. Mas é uma realidade que a gente tá Mas é a vivendo. realidade. É? É a realidade. É a A realidade. minha mãe falava assim, ó. Ah, Juliana, você tem que ser melhor 2 vezes. E eu não entendia. Por que eu tenho que ser melhor 2 vezes do que outra pessoa? Cara, é porque a gente já nasce com um peso que não Mano, tem é nosso esforço, explicação. cara. Não É tem esforço, Gabriel. explicação. Esforço pessoal. É por isso, tipo... Mano, esforço pessoal, Gabriel. Tem que se esforçar muito. Tem. E amanhã umas pessoas vão falar de você. É por isso, tipo... Cara, não adianta você chegar num lugar, Gabriel, nem começar a falar Gabriel, não começar a falar Juliana. Mano, às vezes, mano, é o que você só fala. A pessoa, ele vai te lembrar de você do que você fala, mas não pelo seu nome. Uhum. Ele vai lembrar de você pelo que você faz, cara. Uhum. Pela história. Pela história, cara. Mas não é... eu chego aqui... eu sou Davidson, eu sou isso. Não, Não. nada, mano. É igual Nada aquela. Pelos fatos que ocorreram durante a história. É igual aquela frase, me diz quem tu é sem dizer o que tu fez. meu. Tá, e aí, Gabriel, mano? Eu acredito que você tem mais coisas pra falar aí, Gabriel. Mano, dizem que você tem um projeto grande, né? Que você não quer nem falar sobre o projeto agora, porque eu sei que não é o Surpresa. momento. É surpresa que você não quer nem falar sobre o projeto. Mas aqui pode, porque aqui não tá ao vivo. Mano, esse projeto de ajudar o próximo. Justamente. Mas tem uma coisa que eu aprendi que é muito brabo, Gabriel. Muito brabo mesmo. E é um conselho também. Às vezes eu vejo nas pessoas, eles não vê valor no que a gente tá oferecendo barato pra eles.
Tipo, um curso. Mas esse mesmo curso, tipo, você tem um projeto grande, educador, tipo, ajudando muita gente num preço bem baratinho mesmo. Cara, bem baratinho. Mas porque eu vejo um monte de gente preferir comprar até pedir uma pizza toda final de semana, pedir alguma coisa, em vez de fazer um cursinho que sai menos de um. Cara, se a gente somar por no mês, menos de R$ 20 por Por dia. dia. Cara, o que você acha desse atitude das pessoas a respeito? Se não fosse por um curso de cabelo, nem aqui eu tava. Já responde, família. Eu comecei pequeno. Certo? E para mim começar, eu precisei fazer um curso. Certo? E desses cursos veio outro. Se a gente fosse juntar tudo, daria mais de 20 mil. Tem pessoa que não tem coragem Investimento. de investir dinheiro, pô. Só que o quanto isso não já girou, hein? O quanto dinheiro já não fez por causa de um curso? Hum. Menos de R$ 20 por É dia, isso que ninguém família. vê o valor. Na verdade, não é que tem pessoas que não têm coragem de gastar esse valor em um curso. Tem pessoas que não têm essa visão. Ela já até gastou o dobro com nada. Com nada. Olha o que se passou e, tipo, não ficou nada. Mas pra ela é algo que, não vale a pena investir nisso. E nisso o tempo vai passando, né? Sabe que o tempo passa pra todo mundo. É aquela coisa da mudança. Se você não tomar uma atitude pra você mudar, vai tudo estagnar, vai tudo ficar no mesmo lugar de sempre, entendeu? Aí Não quando, o adianta tempo, você querer, eu quero mudar e não fazer nada. aí quando o tempo passa, aí a pessoa vai falar: Caraca, o que ele fez pra Deveria, chegar ali? sim. O que ele fez? São umas coisas que, segundo uma pesquisa, eles fazem com uma pessoa que tava tipo, que tá na beira do morte, assim, e perguntaram pra eles o que eles, cara, arrependeram na vida. Eles falaram, cara, eles não arrependeram do que eles tinham feito, mas eles arrependeram do que eles não tinham feito. Tipo, a atitude que eles não tomaram como no início, tipo, os riscos que eles não correram. Tipo, e esse daí ele faz com que, hoje, se tu vê as pessoas, eles não ainda, depois dessa pesquisa, as pessoas não focaram mais nessas respostas. Resolveu umas pessoas hoje que tá na faixa de 30 e pouco, lá para 40, eles estão correndo atrás da vida agora, porque você vê que, caramba, o tempo tá passando, quem não tá andando e eu. Uhum. Mas o que na tua jornada, família, tu tirou de lição dessa jornada da barbearia, de profissão de cortar cabelo, de sair do teu país? O que você tirou de lição pra vida? Meu irmão, a lição que eu tirei pra vida, cara, é tudo que você tá fazendo, você precisa dominar isso daí e precisa ter disciplina para manter você. Tipo, igual que eu falei para você, quando eu entrei na barbearia, eu não entrei com um talento. Porque eu não sou talentoso, cara. Eu não tenho talento, eu não tenho. Eu não tenho talento de jeito nenhum. Olha, não Mas, sei não. mas, cara, uma coisa que eu tenho disciplina. Tipo, eu tô fazendo o que eu tenho que ser feito, cara. E Eu aí sei vale. que. Não, esse aí. Mas a disciplina hoje, cara, tudo que eu tô fazendo, aí. É a disciplina que tá me levando. É por isso. Uhum. Tipo, tem umas pessoas, Gabriel. Você já ouviu falar de autoflagelação? Ainda não. Não. Tá. Autoflagelação. Não, autoflagelação é quando você tá se castigando por alguma coisa que você deixar de fazer. Como é que é a palavra? Autoflagelação. Fragilação. Flagelação, é. Gera- Você tá se castigando. Porque você vê que, cara, o tempo passa, era pra mim ter fazer isso, fazer isso, fazer isso. É quando você vê, caraca, mano, eu tô dando mal aqui, eu tô dando mal. Aí você quer fazer mal pra você mesmo. Você quer fazer mal pra você mesmo, você quer bater a mão na parede, você quer fazer isso, você quer Uhum. quebrando coisa, porque você tá vacilando. Você vê, caraca, mano, eu tô vacilando com mim mesmo, cara, eu tô sabotando o meu Se resultado. auto-sabotando, né? Mas quando você toma consciência disso, às vezes, cara, ele faz com que você muda. Uhum. Mas, Gabriel, pra falar a real, eu sei que tem uma coisa que muda as pessoas numa vez por tudo, Gabriel. Ele se chama porque as pessoas não mudam tão fácil. Porque tem uma coisa que eles não sabem. Eles não sabem a lei da repetição.
Eles não valorizam o pequeno esforço. Eles não valorizam aquele 1% de evolução diária. Eles não reconhecem isso. Tipo, a cada vez, cara, eu não acordo pra X horas, mas, tipo, 7 horas, mas eu comecei a acordar às 7 horas, eu tenho que bater por mão pra mim mesmo. Caraca, mano, eu tô evoluindo. Seguir. Eu tô conseguindo. Tipo, e esse daí, é por isso, acho que eu já falei isso pra Gabriel uma vez, que o Japão, na Segunda Guerra Mundial, o Japão foi o país mais destruído, com 45% do país destruído. Mas eles adotaram uma filosofia que é Kaizen, que é a melhoria contínua. Melhoria contínua faz com que hoje o Japão ele já passa no terceiro país mais desenvolvido do mundo. Porque eles veem que, tipo, melhoria contínua. Eles fazem pequenos esforços todo dia. E eles saindo 45% do país destruído, com aqueles 2 bombas que os americanos lançaram lá. Aí, cara, mas hoje fica o terceiro país mais desenvolvido, porque eles se concentram nessa filosofia. Mas as pessoas não fazem, cara. As pessoas, eles não. Cara, eu tô melhorando, eles estão reclamando. A pessoa, eles ficam. Cara, só na reclamação. Eu tô reclamando. Isso daí não tá bom. Isso daí não tá bom. E vai lá, igual que o cara fala, Gabriel. Vai lá que você tira. A pessoa tá reclamando de tudo. Tira tudo que ele tá reclamando dele pra você ver. Reclama que minha mãe tá ruim. Aí tira a mãe dele. Sumiu. Ih, mano, tu vai ver. Reclamando da esposa, a esposa sumiu. Reclamando do trabalho. Vai reclamar que não tem nada. Pô. Aí, tipo, cara, mas os caras. As pessoas não reconhecem o pequeno esforço, tá Mas ligado? tudo é um ponto de vista. Se a gente conseguir trocar esse ponto de vista, a gente consegue ver coisa boa em tudo. Isso aí. É isso mesmo. Tudo é Todas mental. as coisas. Então, e aí, o Oliver, é o que menos para hoje, hein? Fala com a gente, meu irmão. E como que é pra você saindo daqui, tipo, não, saindo de lá, né? Saindo do Acre. O dinossauro. Saindo do Acre, tão novo assim. Aquilo lá não era nem pra ser do Brasil, eu acho. Mas Não assim, era, tão mundo, novo, né? cara. Tão novo assim, onde que você vivia com o pai e com a mãe, né? Cara, isso é uma coisa que aqui e acolá diariamente me surpreende, né? Porque é difícil, 19 anos, novo assim. E Na você, verdade, eu acabei de fazer. Começar a pagar pra viver, porque assim, eu vi um vídeo, É mano, isso. a menina, tava reclamando da casa do pai, pá, aí ela saiu, e ela foi no mercado, meu irmão. Aí, quando o cara tá passando esse negócio ali no mercado, e ela tá segurando o coração assim. O cara fala pra ela, segura um pouquinho, vou passar a carne. Cara... Aí, como que é pra você? Tipo assim, pra mim, em questão é a isso aí, fácil, eu tá? sou bem tranquilo, entendeu, família? É. Se eu tiver R$1.000 e a conta der, o quê? Uns 800 e depois eu ter que gastar esses outros 200 e não sobrar nada, eu fico de boa, entendeu? Entendi. Eu sou um cara que, tipo assim, não liga muito pro dinheiro. Não Mas- liga pro que gasta. Eu realmente me preocupo, entendeu? Com os gastos, com o que eu vou ter que pagar lá na frente. Mas em questão a quase tudo... Mas e em Tô de termos boa. de pessoal, hoje em dia fica tudo, tipo, o jovem fica, raramente eu ver o jovem assim, tipo, quer entrar nesse mercado, que é um mercado onde que você vai abrir mão de um monte de coisa. Igual que eu fiz também, igual que o Gabriel tá fazendo. Quando você é barbeiro, mano, você abre mão de um monte de coisa. Você abre mão de liberdade. Eu vou abrir mão isso do aí. meu próprio negócio, da É. minha barbearia no Você- Acre pra estar aqui. Você abre mão de liberdade. É igual que eu tava falando ali, até do tempo. Tem vezes que a pessoa fala que você só trabalhar não vive, mas se você não faz o que você tem que ser feito, cara, você só vai viver, então. Mas aí, tipo, a gente abre mão, eu praticamente abri mão de tudo, abri mão de tempo, de liberdade, de aproveitar umas coisas, tipo, para fazer com que quando eu chegar lá no futuro, para poder ter esse tempo. Falando nisso, ô Davidson, e como é para você conciliar ali o teu profissional com o pessoal? Porque você passa o dia Meu todo irmão. lá na Cara, barbearia. esse como é que você faz ali? daí, pra quem me conhece, aí a grande maioria conhece meu lado profissional, porque eu sou um cara eu tenho um controle muito brabo, eu acredito, né, não sei se é verdade, mas eu acredito que eu tenho um controle muito brabo, porque eu tenho o Gabriel ali, ele tem um tempinho com a gente, junto com a gente ali, uma coisa que ele não vai perceber é meu pessoal, porque eu consegui separar, a grande maioria tem dificuldade Tem um nisso, controle, né? mas eu consegui separar bem certinho isso daí, o meu pessoal e meu profissional, muito.
E esse daí É difícil, tá? mas tem uma técnica pra isso, Como tá? desenvolve? Mas essa técnica eu vou deixar pro próximo vídeo. Por favor, Mas tem uma curso. estratégia, Segredo. Aí, porque numa equipe grande, Aham. e para você conseguir separar essa vida e numa correria grande, porque assim, tem vezes que é o tempo que vai pedir você fazer o próximo, por exemplo, aí vai chegando no futuro, vai contratar uma pessoa para cuidar das correrias. Certo. Aí. Já Tem uma foi, hora a gente aqui conversando, né? Eu falei. Caraca, e a gente não conversou quase então, esse nada. assunto a gente vai deixar pro próximo vídeo. Aí, e você, Juliana, assim, para concluir, Juliana, Que doideira. qual é o ponto final ali para concluir esse podcast tão maravilhoso aí, esse Olha, bate-papo que a gente o que eu teve tenho aí? para falar para nós mulheres, né? Estou aqui no espaço, então vou falar em nome de todas. É não desistir. Cara, não desista. Persista naquilo que você quer. Porque, assim, como você falou, tem tempo para tudo. Né? A gente tem que ter paciência, caminhar ali devagarinho, um dia de cada vez que você vai chegar. Eu tô aí também numa grande batalha, tá? Não vou contar, não. Assine meu curso, por favor. No próximo, então. Tô E aí você, também numa grande Oliveira? batalha, mas... Faz a pergunta final pro Oliveira e o Mar. Como é que você se sente, pai? Saindo de tão longe, dando menos de um mês aqui em Santa Catarina Eita, e menos de um mês. exercendo. Tem menos de um mês. Ainda Cara, vai fazer um mês. Era um sonho, entendeu? Eu me sinto realizado de verdade, entendeu? Me sinto benzão, na moral. E qual Muito recado bacana. você daria pra quem tá lá, que não tem essa coragem? Cara, é difícil, porque, tipo assim, de onde eu vim, geralmente todo mundo tem a mesma mente. Ninguém muda igual eu mudei. A gente tem que deixar bastante coisa pra trás e seguir o caminho, entendeu? Com confiança e honestidade. Isso aí. Então, Gabriel, faz a pergunta pra você mesmo, Gabriel. Não, eu tô falando pra você fazer a pergunta pra você mesmo. Gabriel, fala alguma coisa final, Gabriel. Não vou fazer uma pergunta pra você, não. Você aí que tá assistindo a gente, corre atrás do sonho. Motivação não existe. Existe disciplina. Corre, faz todo dia 1%. E no final de 100 dias você vai estar 100%. O Gabriel fala de motivação, mas quando a gente vê motivação, aí entra uma coisa. Motivo, ação. Por que eu tô fazendo tal ação? Sim, Por o qual porquê, motivo que eu tô fazendo tal ação? E tem um motivo. Tem que ter um motivo. Mas, cara, a motivação é só pra começar. Aí, quando você pode ter uma motivação bem bom para começar um negócio, para começar uma caminhada, para começar uma academia, porque você vê tal pessoa assim. Mas, cara, para você continuar, você precisa ter disciplina, tá ligado? Sim. Aí é por isso que, cara, a minha palavra final ali, para quem tá assistindo a gente aqui, tem que botar um pouquinho mais de disciplina na sua vida. E assim que você vai conseguir mudar o jogo total. Porque quem ganha o jogo não é o talento, nem motivação. É a É disciplina. disciplina. Aê! Corta!